Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre 3 jogadores que estão sendo especulados no Grêmio. E essas especulações estão crescendo nessas últimas horas. Eu vou falar sobre esses 3 jogadores, 3 jovens promessas. Mas antes de tudo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, que você vai ser notificado quando sair os vídeos novos de informações, como a que você vai receber nesse vídeo daqui, de pré-jogo, pós-jogo, as lives ao vivo, as lives sobre possíveis contratações e de informações também. Então tem bastante coisa. Eu vou falar sobre 3 jogadores, como eu falei. O primeiro, Matheus Nascimento, depois Matheus Babi e em seguida o Thales Magno. Então bora começar com o Matheus Nascimento. Eu vou tratar aqui com vocês o desempenho pelos times deles e a idade e a minha opinião já dando em cima deles. Então sobre o Matheus Nascimento. Da metade para o final do campeonato, ele começou a ser aproveitado no Botafogo e virou uma peça fundamental. Basicamente a salvação da pátria do Botafogo. Toda a pressão do Botafogo foi colocada em cima de um cara de 16 anos para ele salvar o rebaixamento. E era meio óbvio que ele não ia conseguir. Mas mesmo assim, ele chamou muita atenção de várias equipes. Por ele ter 16 anos, por ele ser um cara que já é de seleção brasileira de base, e ser a grande promessa do Botafogo desses últimos anos. Ele já era falado há 2, 3 anos, ou seja, com 14, 15 anos já falavam dele. Então agora com 16 ele já virou a peça principal dessa equipe do Botafogo. E como eu falei, da metade para o final do campeonato, ele pegou essa vaga de titular e virou uma das principais peças da equipe do Botafogo. Não fez nada demais, mas mostrou que tem muita qualidade. Eu acho que seria uma boa opção, mas não é o perfil do Grêmio. Um cara que é muito jovem ainda. Basicamente, analisando do jeito que o Grêmio é, se ele chegasse, ele viria para o sub-20, na minha visão. Por ele ter 16 anos, é quase impossível ele ir direto para a equipe principal. Isso já é uma coisa que dificulta a negociação, mas ele é muito bom jogador. Eu acho que seria bom a vinda dele, porém é muita grana, sendo que a gente já tem muitos jogadores bons na base. Eu não investiria um certo valor no Matheus Nascimento. Creio eu que o Botafogo só libera a partir de 20, 30 milhões de reais. Então acho quase impossível a vinda do Matheus Nascimento para o Grêmio. O próximo é o Matheus Babi. Sobre o Matheus Babi, ele tem 23 anos, então não é um jogador tão jovem, ele tem basicamente a idade do PP. E ele já rodou por várias equipes de base até chegar no Macaé, onde se destacou no Campeonato Carioca. Foi para o Botafogo e, na minha visão, fez uma temporada boa. Ele começou como titular, como uma peça importante, perdeu a vaga de titular, mas foi reconquistando com o passar do tempo e acabou como reserva no final da temporada. Não terminou em alta. Porém, ele é um cara que faz muitos gols ao longo do campeonato. Se eu não me engano, ele foi o artilheiro do Botafogo. Fez muitos gols mesmo, junto com o Pedro Raul. Eu gosto do futebol do Matheus Babi. Ele é um cara que é muito alto e é rápido também. Ele não tem grandes destaques assim, tanto é que ele terminou como reserva. Mas, por exemplo, nos 2 jogos contra o Grêmio ele fez gol, tanto na Arena quanto no Newton Santos. Eu acho ele um bom jogador. E pensando nessa função de centroavante, a gente já tem, por exemplo, o Diego Souza, o Churin e o Ricardinho. Então eu acredito que a gente já está bem servido. Se fosse para trazer algum centroavante, seria algum centroavante de outro nível, algum centroavante pronto, que chegaria e, após a aposentadoria do Diego Souza, pegasse a vaga de titular. Ou até mesmo a gente pode buscar negociar o Furim e aí sim trazer o Matheus Babi. Mas a minha opinião é a seguinte: antes da gente ir atrás do Matheus Babi, o Ricardinho teria que receber oportunidades. Isso não vem acontecendo. Então, eu acredito que se fosse para trazer esse tipo de jogador, a gente teria que primeiro testar os que está aqui. Testa o Ricardinho, se o Ricardinho não der certo, aí sim você pode ir atrás do Matheus Babi. Como eu falei, eu vejo bastante futebol nele. Porém, eu daria preferência para a base ou para um jogador diferenciado ou pelo menos pronto para chegar, assumir a vaga de camisa 9 e decidir. Mas a gente já tem o Diego Souza atualmente, então essa posição não é um problema. Indo para a próxima, que é a do Thales Magno, um cara que pode jogar com ponta esquerda, ponta direita, atacante. Só falando do Matheus Nascimento, que eu esqueci de falar a posição, mesma coisa. Meio atacante, segundo atacante, ponta esquerda, ponta direita. Do meio para frente ele faz quase todas as funções. Sobre o Thales Magno, é um cara de seleção sub-17, agora que tem 18 é de seleção sub-20. Ele é um jogador de muita habilidade, um jogador que é muito rápido, tem muito bom drible e tem apenas 18 anos. Eu acho que o futebol dele é muito bom, mas se encaixa basicamente no mesmo negócio do Matheus Nascimento. Uma das grandes promessas do Vasco,
Não fez uma temporada boa, muito pelo contrário, muito contestado pelo Vasco. A temporada passada dele sim foi boa, mas essa temporada dele muito questionado, muita gente pedindo para ele virar reserva e não fez uma temporada tão boa. Porém é aquele negócio, eu acho que ele deve ser caro. Desses três, Matheus Babi deve ser o mais barato, mas também deve ficar na faixa de 20 e poucos milhões de reais. A partir de agora, o Matheus Nascimento e o Thales Magno, eu tenho certeza, só saem a partir de 30 milhões de reais, que são dois jogadores com menos de 20 anos, dois jogadores que são as grandes promessas das duas equipes. Então, desses três, o jogador que é mais provável que o Grêmio, se quiser, contrate eles, seria o Matheus Babi. Mas pensando no Grêmio, do jeito que o Grêmio investe, eu acho muito complicado e eu acho que não vale o investimento em nenhum desses três. Porque passaria de 30, 40 milhões de reais. Eu apostaria na nossa base. Tem muitos bons jogadores lá. E só sobre o Matheus Babi, está circulando que o Grêmio fez uma proposta. Eu não tenho os valores exatos, mas ficaria próximo de 20 milhões de reais. E vale ressaltar que a maior proposta, pelo menos, é o que o Botafogo pede. E a maior compra da história do Grêmio foi o do Bolanho, de 20, 23 milhões de reais. Então eu acho que o Grêmio não investiria para, por exemplo, substituir o cargo de maior compra da história de um clube pelo Matheus Babi. Eu acho que seria investir demais em um jogador mediano, bom até, mas eu acho que seria investir demais. Então, desses três eu não traria nenhum, justamente pelo quesito do valor. Acho três bons jogadores. Eu acho que o Matheus Nascimento é o, que é o mais promissor, com 16 anos já é titular do Botafogo e é a principal peça dessa equipe, basicamente. Então, o mais provável seria o Matheus Babi, mas eu acredito que nenhum dos três vem. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta a sua opinião sobre cada um desses três jogadores. Bom, foi esse o vídeo e falou.